Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Aleluia. Bom, conforme combinado, nós já anunciamos que hoje iríamos começar em uma série de mensagens sobre o tema Apocalipse. Pessoal da mídia, por favor, obrigado. Apocalipse, os acontecimentos finais, né? E nós estamos estudando o livro profético de Daniel e também o Apocalipse na nossa escola teológica. E todas as segundas-feiras aqui a gente tem o curso teológico. E eu senti no meu coração estar então passando para a igreja essa série de mensagens, aí pelo menos nos próximos 4 domingos, com a graça de Jesus, nós vamos falar sobre esse assunto escatológico. Hoje a gente vai começar falando sobre o arrebatamento. Eu já vou adiantar que serão palavras mais voltadas a ensino, talvez não tenha aquele glória a Deus, aqueles aplausos, mas são palavras extremamente importantes para fortalecer a tua fé, para trazer mais temor aí no seu, no meu, no nosso coração. Então, você que trouxe a tua Bíblia, eu convido você a abri-la em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e enquanto você procura, nós vamos orar mais um pouquinho, vamos falar com o Papai do Céu. Pai, nós estamos tão felizes em poder estarmos aqui juntos na Tua presença. Nós não estamos aqui porque nós somos obrigados, Papai do Céu, ou para cumprir um protocolo religioso. Nós amamos a Tua presença. Para nós é uma honra, é um privilégio desfrutar desse tempo na Tua presença. Foi incrível esse tempo de louvor, de adoração, e agora nós estamos com os corações prontos para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Espírito Santo, fale conosco, me ajude a ser simples, objetivo, Pai, e abra o entendimento dos meus irmãos para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra. Não permita que nenhum demônio, nenhum espírito imundo, Pai, venha lançar setas e dardos na mente dos teus filhos, dispersando a mente deles. Só o Senhor, Espírito de Deus, é quem tem o poder de gerar o interesse, a fome, a sede pela tua palavra no coração dos seus filhos. Então faça isso, para que o sacrifício de Cristo seja glorificado aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler aqui, e você pode acompanhar ou no telão ou na sua Bíblia. Está escrito assim, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Ele está vivo, nós já podemos sentir a presença dele. Então olha só, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, igreja, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que já morreram em Cristo. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos ou estivermos vivos, seremos o que, igreja? Arrebatados. Essa palavrinha arrebatado no grego, ela tem a ideia de tirado à força, né? Então diz a Bíblia que os cristãos que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão ser arrebatados, arrancados, juntamente com eles, com aqueles que já morreram em Cristo. E olha só, nós nos encontraremos com o Senhor aonde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí o versículo 18, Paulo conclui: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre este primeiro evento que eu acredito ser a próxima profecia bíblica a se cumprir,
o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Eu quero começar com uma perguntinha para você refletir para você mesmo: você está preparado para a volta de Cristo? Se o Senhor Jesus voltasse nesta noite ou neste momento, você está preparado? Você tem se preparado? Você acorda e quando você vai falar com o Pai, você diz: Senhor, pode ser hoje, pode ser hoje. E cedo eu preguei essa palavra, a irmã passou ali e falou: pastor, só acredita que todo dia eu falo isso? Quando eu oro pela manhã, eu falo: Senhor, pode ser hoje, o Senhor pode voltar hoje. Você está preparado? Porque o arrebatamento, gente, a vinda de Cristo ou a volta de Cristo deveria ser um motivo de maior esperança e consolação do cristão, daquele homem e mulher que se entregou a Jesus. No entanto, infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas torcendo para Jesus não voltar. Acredite se quiser, muita gente. Você encontra até mesmo aqui, com todo o respeito, você conversa às vezes com jovem, não só jovem, adulto, e as pessoas alegam: mas eu não queria que Jesus voltasse agora não, eu tenho algumas realizações pessoais ainda, eu quero me casar, eu quero construir uma família, eu quero terminar o meu estudo, eu quero construir uma carreira. Isto é muito triste, porque a Bíblia fala, quando Paulo escreve a Timóteo, que Jesus ele vai vir para aqueles que amam a sua volta, a sua vinda. Então é muito ruim quando você vê da boca de muitas pessoas, tem gente pregando que Jesus não volta nos próximos 100 anos, e daqui a pouco você vai entender o porquê, porque isso já é profético, faz parte dos sinais que antecederiam a volta de Cristo. Então esse texto que nós lemos como base aqui, que acompanhamos de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, claro, inspirado pelo Espírito, ele fala da esperança da ressurreição e também da volta de Cristo. O versículo 18 Paulo conclui dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a ressurreição, a esperança da ressurreição e a volta de Cristo deveria ser aquilo que traz mais consolo e conforto para um cristão verdadeiro. Porque é incrível, quando você estuda as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, você vê que depois do livro de Atos ali, da igreja primitiva, quando os apóstolos vão escrever as cartas apostólicas, naquela época as pessoas, elas já esperavam uma volta de Cristo. A esperança dos cristãos que se convertiam naquela época, 2000 anos atrás, era pela volta de Cristo. Quando Paulo, por exemplo, escreveu essa carta para os Tessalonicenses, você sabe qual foi o contexto? Foi porque muitos irmãos já estavam esperando o Cristo voltar, e alguns não queriam mais trabalhar. E aí Paulo fala: não, está tudo errado, Jesus vai voltar, Ele está voltando, mas vocês precisam continuar a vida de vocês, porque quem não trabalha não vai comer. Olha só, eles já tinham a esperança da volta de Cristo. Agora, por que hoje, com todo respeito, amor e carinho, mas porque muitos cristãos hoje não têm mais, sabe, essa esperança, essa consolação na vinda de Cristo, na volta de Cristo? É porque infelizmente, muitos de nós estamos arraigados neste mundo, nós estamos presos nas coisas deste mundo. E gente, por favor, eu creio no evangelho pleno. Eu acredito que Jesus, Ele vai vir buscar uma igreja conquistadora, uma igreja triunfante, mas não uma igreja apegada neste mundo, que prefere ficar aqui do que ir com Cristo. Então eu quero deixar alguns ensinamentos simples, mas bíblicos, sobre o arrebatamento. Talvez você já conhece, isso vai, talvez, de alguma maneira, abençoar mais aí a sua vida, fortalecer a tua fé. E você que talvez nunca ouviu algumas informações, vai poder aprender um pouco sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento. O primeiro ensinamento que eu quero estar compartilhando com os irmãos é que vamos nos encontrar com Jesus nos ares. É o que o texto aqui de 1 Tessalonicenses 4,17 nos ensina. Depois nós, Paulo estava escrevendo para a igreja, nós,
os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, deixa eu dizer algo para você. Nós, como igreja local, cremos que Jesus ele vem em duas fases. A nossa escola teológica, que é pentecostal clássica, então tem pelo menos 3 correntes teológicas em relação à volta de Cristo, aos eventos escatológicos, futuros. Então tem aqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus ele vem arrebatar a igreja, conforme o texto que lemos, antes de um período que a Bíblia chama de grande tribulação. É um período de 7 anos que vai acontecer aqui na terra, aonde Jesus disse que é um tempo de muita angústia, que nunca houve e nem haverá na história da humanidade de tanto sofrimento. Então nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus ele vem buscar a igreja antes desse período, porque a grande tribulação, no meu entender bíblico, na minha interpretação, exegese bíblica, é um tempo de julgamento e de juízo para a humanidade ímpia. E lá em Romanos 8:1 está escrito que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu não creio que Deus ele vai condenar a noiva do Cordeiro. Mas também tem uma escola teológica que chama-se mesotribulacionista, que acreditam que Jesus ele vem no meio da grande tribulação. E ainda tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja também vai passar por todo o sofrimento que os ímpios e que o mundo vão passar aqui na terra, na grande tribulação. E se você é pós-tribulacionista, fique em paz, pode passar a tribulação tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Brincadeiras à parte, mas eu respeito a tua fé. Isso não vai mudar nada, você é irmão querido, tá? A gente não quer se apegar a pontos teológicos irrelevantes que não vai mudar nada. Eu só estou te informando porque muitos não sabem disso. Mas nós cremos que Jesus ele vem em 2 fases, Primeiro, ele vem, conforme o texto que nós lemos aqui, arrebatar a sua igreja nos ares, e nós cremos que este evento, só a igreja de Jesus, só o povo lavado e remido pelo sangue de Cristo vai desfrutar. E quando eu falo igreja de Jesus, eu não estou me referindo à igreja Aliança de Amor, Assembleia, Quadrangular, Presbiteriano, eu falo do povo de Cristo Jesus, que verdadeiramente foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Porque eu não posso garantir para você que todos que estão aqui fazem de fato parte da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é mística, a gente não vê, a gente nota o comportamento, as evidências da salvação. Mas o texto aqui de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18, diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todas as pessoas que morreram acreditando em Jesus, piedosos em Jesus, vão ressuscitar primeiro. Olha só, depois nós quem, pastor? A igreja, aqueles que estiverem vivos, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados com ele aonde? Nas nuvens, ao encontro nos ares. Agora, a segunda fase da vinda de Cristo, segundo eu entendo pelas Escrituras, a Bíblia fala que todo olho verá. Ele vai literalmente, Jesus ele vai pisar aqui na terra. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, olha só, está escrito assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aí, essa vinda de Cristo para julgar as nações, os ímpios, eu creio que a igreja já vai estar com Cristo glorificado nesse tempo. Depois do período de 7 anos de grande tribulação, Jesus ele pisa, no monte Megido ou Meguido, como você queira, e ali ele julga as nações. E como Judas profetizou, com o Senhor vem milhares e milhões dos seus santos, e eu creio que a igreja, nós vamos estar com Jesus. Agora, mais 2 ensinamentos importantes nós temos em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 52. Paulo aqui também ele fala sobre a questão da ressurreição e também diretamente sobre o arrebatamento. Ele diz assim,
pelo Espírito Santo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ele estava falando para a igreja, né? Você viu no começo aqui da palavra, e agora vos digo irmãos, e ele diz, na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados, arrebatados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, igreja, seremos o quê? Transformados, arrebatados. Nós vamos receber um corpo glorificado e vamos ser arrebatados junto ao Senhor Jesus. Agora, dois ensinamentos importantes sobre esse texto. O segundo ensinamento aqui: a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. É o que nós lemos aqui no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne, o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Ou seja, nada de material vai herdar o reino de Deus. Com todo o respeito, a sua linda casa, o seu lindo carro, você não vai levar para a glória. Você não vai. Estou me lembrando aqui do ensinamento de Jesus lá de Mateus capítulo 6, que está inserido ali no sermão da montanha. Quando chega ali no versículo 19 em diante, Jesus ele deixou um ensinamento que não combina com os dias que nós estamos vivendo, infelizmente. Mas depois você lê, não agora na tua casa, Mateus 6, a partir do versículo 19, Jesus ele disse, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros aonde? Nos céus, onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. E hoje nós vivemos tempos muito difíceis, porque começando pelo altar, nós estamos vivendo uma época, um tempo de um mundo capitalista, de um mundo infelizmente materialista, e isso está afetando a igreja. Então você vê que hoje para muitos de nós é uma dificuldade abrirmos nossa casa para nós recebermos uma célula, a Arca de Jesus. Para nós tem sido difícil às vezes usar o carro, o veículo que Jesus nos presenteou, nos deu como mordomos para abençoar uma pessoa, trazer uma pessoa na igreja. Então o mundo está muito materialista, isso está afetando a igreja. Eu disse pela manhã, eu não estou falando de pessoas, por favor, eu não quero ser acusador dos meus irmãos, mas eu fico muito triste. Ainda hoje à tarde eu falava isso com o meu menino, como que o materialismo, ele está nos altares das igrejas evangélicas, não só do Brasil, mas do mundo. Você vê que tudo hoje gira em torno de dinheiro. Hoje você vê pessoas que, com todo respeito, eu admirava muito, eu já não admiro mais, porque tudo é vendido. É curso de jejum, é curso de intercessão, é curso de líderes, é tudo vendido, tudo mercantilizado. A igreja está virando uma igreja, infelizmente, presa naquilo que é material. E o ensinamento de Jesus é totalmente oposto. Nós estamos perdendo a simplicidade da igreja. É por isso que a gente tem voto de nunca fazer um evento bilhetado aqui nessa igreja. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, porque a gente não quer isso. Então, coloca algo no teu coração, meu irmão. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Se você está construindo algo aqui na terra, glória a Jesus por isso. Eu não estou te ensinando que a igreja não tem que conquistar, ela não tem que avançar, mas avance para abençoar as pessoas, para abençoar o reino. Não deixa a avareza entrar no teu coração, o materialismo. Eu disse aqui pela manhã, essa semana que passou, gente, é incrível, né? Mas por 2 vezes bateram no meu carro. Bateram uma moça preciosa, coitada. O acidente acontece, ela bateu na moto, quebrou a lanterna, deu uma riscada do outro lado, tal, e ela ficou meio assim. Eu falei, filha, fica em paz, aqui a gente acerta, você está bem, glória a Jesus. Diz que mora perto da igreja, quem sabe não está aqui, disse que ia vir com o marido dela foi lá. Eu falei, olha, vai na igreja, vai, se aproxima de Jesus, tal. Aí anteontem saí também daqui, e aí eu parei no sinaleiro, veio um rapaz bêbado e bateu atrás, do outro lado. Bateu nenhum, bateu no outro.
E aí eu assustei, eu desci, eu falei, querido, você está bem? O que aconteceu? Você não está bem? O cara falou, eu não estou bem. Eu falei, vixe, o cara está bêbado. Eu falei, meu querido, para o seu carro ali, cara. Aí ele deu uma ré, quase atropelou minha esposa, estava passando por detrás e saiu, foi embora, né? Abandonou todo mundo. Eu falei, Jesus, graças a Deus que é um carro, porque se fosse uma moto, uma bicicleta poderia matar uma pessoa. Eu falei, deixa aí, Deus abençoe ele. E aí a minha esposa perguntou para mim, falou, amor, você está triste? Eu falei, amor, eu não estou nem 1% triste, porque isso aí a gente arruma, vai ficar tudo aqui. Almas são irreparáveis. Então a gente precisa se desprender das coisas desse mundo. A carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. Coloca isso, meu querido irmão. Se você ainda é daqueles, com todo o respeito, que eu não abro minha casa por conta do meu sofá, do meu tapete, nada disso você vai levar para o céu. A única coisa que você vai levar para o céu, a única moeda que vale na eternidade se chama almas. E um terceiro ensinamento, o segundo dentro do texto, a Bíblia fala que o arrebatamento, a volta de Cristo vai ser em um abrir e fechar de olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Deixa eu dizer algo para você, com todo respeito. Não vai ter tempo de arrependimento. Se você acha que, Jesus vai voltar, mas quando eu vi que algumas pessoas sumiram, eu vou me arrepender. Não existe segunda chamada. É num abrir e fechar de olhos. Então eu falo com todo respeito e carinho, sem ofender ninguém. Mas se você tem um hábito de chegar atrasado nos cultos, nos seus compromissos, endireita a tua vida, porque isso fala muito de quem você é interiormente, sem ofender ninguém, mas te abençoando. Organize a sua vida, porque não tem segunda chamada para a volta de Cristo. Tem um vídeo aqui de um minutinho só, porque eu sei que tem irmãos aqui que talvez nunca nem ouviram falar sobre arrebatamento, e esse vídeo aqui, eu acredito que será assim. Vamos acompanhar a volta de Cristo. Só para nós termos uma noção, né? E para você que não entendeu o porquê de avião caindo, carros, né, se chocando, porque claro que os motoristas, pilotos que estiverem ali, estiverem com a sua vida plenamente em Cristo, eles vão sumir repentinamente. E você imagina o caos que vai ser neste dia. E a Bíblia fala, vai ser em um abrir e fechar de olhos. Um quarto ensinamento sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Cristo, olha só, vai ser como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. Jesus, ele deixou este ensinamento para nós. Vamos ver Mateus capítulo 24. Jesus, ele deixou nesse capítulo um sermão profético, onde você pode estar lendo depois na tua casa. Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 37 ao versículo 41. Amém? Está escrito assim, Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, olha só, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca.
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, Jesus disse que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. E é interessante porque tudo parecia ocorrer normalmente um dia antes do dilúvio. Segundo as palavras de Jesus, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até ao dia em que Noé, ele entrou na arca. E olha aqui para mim, é interessante, porque eu não sei se você já enxergou isto neste texto, você que conhece, não houve nenhum acontecimento sobrenatural que antecedeu o dilúvio. E se você acha que, não, pastor, no dia que Jesus voltar, o arrebatamento, vai haver algo sobrenatural, você está enganado, porque não vai acontecer nada sobrenatural, vai ser como nos dias de Noé. E na verdade, na minha teologia, na minha interpretação bíblica, não há nenhuma profecia para se cumprir antes do arrebatamento. A última profecia se cumpriu aí, debaixo do nosso nariz, em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus, ele deixou uma parábola, a partir do versículo 32, dizendo: aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, saber que está próximo o verão. E nós cremos aqui que essa figueira, Jesus, ele estava, a figueira na Bíblia, né, tanta árvore, a figueira é um símbolo de Israel, do povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. E Jesus, ele tinha dito que Israel seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, o templo de Jerusalém, está aqui em Mateus 24, e que este povo seria disperso, o povo de Israel seria disperso por toda a terra. Em 70 depois de Cristo, o Império Romano entrou lá em Jerusalém e destruiu todo o povo, o templo, e o povo foi disperso, né? Os que restaram, o povo que restou, foi disperso por toda a terra. Mas Jesus falou que era para a gente olhar para a figueira, porque quando a figueira, os seus ramos se renovassem, os seus brotos, as folhas voltassem, estaria próximo. Tudo os acontecimentos relatados aqui no capítulo 24. Israel voltou a ser uma nação agora em 1948. Eu acredito que nós somos a geração dos que vamos nos encontrar com Jesus. Inclusive foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu o voto para que Israel voltasse a ser um povo. Por isso a nossa nação é tão abençoada. Agora, eu acredito que a nossa geração é a geração que vai se encontrar com Jesus. Talvez você fale: pastor, você está dando data para a volta de Cristo? Não, eu não estou dando data, mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar com Cristo na nossa geração, ou através do arrebatamento, ou através da morte. Porque se você partir hoje, se eu partir hoje, a gente vai se encontrar com Cristo. Então vai ser como nos dias de Noé. Alguns teólogos opinam que até o dilúvio ainda não havia chovido na terra. Um vapor, isso a Bíblia diz, né, que um vapor subia da terra e regava todos a relva. Alguns discordam, mas esse não é o fato. Mas o fato é, Jesus disse, vai ser como nos dias de Noé, tudo normal. E ele vai vir e o quinto ensinamento é esse daqui, ó. Olha só, Jesus, ele vem e vai ser em um momento em que ninguém estiver esperando. Jesus também, ele deixou para nós esse ensinamento aqui mesmo, né? Em Mateus 24, 44, Mateus 24, 44, está escrito, pessoal, por favor, da mídia, fazendo favor, obrigado, tá? Olha só, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, tá? Jesus, ele vem numa hora que você não estiver pensando. Tem tradução, como a minha aqui, fala assim: o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então, pode ser agora. Não há nada mais para se cumprir. Jesus pode voltar esta noite. Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3 e 4,
Este capítulo de 2 Pedro, ele trata, claro, inspirado pelo Espírito, sobre o dia do Senhor. Ele fala sobre a volta de Cristo, mas também um pouco sobre esse período tenebroso da grande tribulação, que eu repito, é o período pós-arrebatamento. A igreja é tirada aqui da terra e vai começar um período aqui na terra de grande tribulação, aonde aqui mesmo em Mateus 24, Jesus disse, pois haverá, olha só, no capítulo 24, versículo 21 de Mateus, pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem haverá jamais. Então é um tempo de muita angústia, de muita tribulação, esses 7 anos que precedem o arrebatamento da igreja. E Pedro, ele trata nesse capítulo aqui, capítulo 3, e aqui no versículo 3 e 4 ele diz assim, sabendo primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então olha só, Pedro, ele já profetizou que nos últimos dias, haveria vamos dizer assim, um volume maior de apostasia da fé, de incredulidade, até mesmo de cristãos. Pastor, mas desde que o meu bisavô é vivo, fala que Jesus está voltando, e Jesus não volta. Como eu disse no começo, tem gente ensinando que Jesus não volta nos próximos 100 anos, porque tem muitos pastores, com todo respeito, que estão vivendo numa opulência, numa riqueza, num esbanjo tão grande, que não quer que Jesus volte, mas Ele está voltando, acredite. E um dos sinais é este. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre volta de Jesus? Isso não é pregado mais nas igrejas, é uma apostasia, muitos não acreditam mais, e Jesus, Ele falou, vai ser no momento que ninguém estiver esperando, e muitos já não esperam mais pela volta de Cristo. O 6º ensinamento, Jesus ensinou que a volta dele, o arrebatamento da igreja, vai pegar metade da igreja, o quê? Despreparada. Eu não vou ler o texto, até por conta do tempo, e a minha esposa pregou com muita graça aqui, domingo passado, na Santa Ceia, mas aqui em Mateus capítulo 25, dando sequência às questões aqui, escatológicas, Jesus, ele conta aqui no capítulo 25, aquela parábola das 10 virgens, de Mateus 25, do versículo 1 até o 13, e é interessante que Jesus, ele é muito claro na parábola. As 10 eram virgens, as 10 representavam a noiva de Jesus, e diz o texto que as 10 saíram ao encontro do noivo. Quantos aqui estão esperando o noivo? Pois é, na parábola as 10 também estavam aguardando, mas o versículo 2 diz que 5 eram prudentes, mas 5 eram o quê? Insensatas, loucas. E diz o texto do versículo 3 ao 4 que as prudentes, elas estavam preparadas, cheias de azeite em suas vasilhas. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Elas estavam cheias do Espírito Santo, elas não estavam cheias do mundo, elas estavam cheias do Espírito Santo. Mas as insensatas estavam com suas vasilhas vazias, despreparadas. E diz a Bíblia que 5 ficaram. E depois você pode ler o texto na tua casa. A Bíblia fala, e fechou-se a porta. E a minha esposa falou sobre isso semana passada. Quando Noé construiu a arca, a Bíblia fala que foi Deus que fechou a arca por fora. E no tempo de Noé, eu pesquisei isso, nenhum estudioso sabe quantas pessoas haviam habitando o mundo do pós-dilúvio, ou antedilúvio, melhor dizendo, mas estima-se que mais de 25 milhões de pessoas tinham na terra. Quantos foram salvos? Alguém lembra? 8 pessoas, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E o mundo de então morreu. E depois, se você ler na tua casa, 2 Pedro capítulo 3 vai falar disso, que hoje céus e terra que existe está reservado para o fogo. Depois a gente vai encerrar lendo a passagem em outros versículos, mas vai pegar metade da igreja despreparada. E olha, com todo respeito, e vamos considerar que tem muita gente participando das igrejas, mas que não são igrejas,
que estão com suas vidas longe de Jesus, são só simpatizantes. O 7º ensinamento: Jesus voltará para uma igreja irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não é digno de repreensão, porque é algo puro, é algo santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Paulo está dizendo aqui para a igreja. E todo o vosso espírito e alma, e o que, igreja? E corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, a igreja que Jesus Cristo vai vir buscar é uma igreja irrepreensível. Paulo escreveu aos Efésios, é uma igreja santa, é uma igreja imaculada, é uma igreja sem ruga, não é uma igreja manchada pelo pecado. Jesus não vai vir buscar uma amante, Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja sem mancha. Nela não tem mancha de adultério, não tem mancha de fornicação, não tem mancha de sensualidade. Nessa igreja não tem mancha de prostituição, de pornografia, de engano, de mentira, de mágoa, de ressentimento, de avareza. Não tem vaidade. É uma igreja simples, mas pura, irrepreensível. E você pode ouvir uma palavra como essa e dizer assim: pastor, não são muitos que serão salvos. Pois é, Jesus nunca disse que serão muitos, mas Ele disse que o convite foi feito para todos. Então hoje, a gente precisa vigiar, irmão, irmã, porque muitos de nós estamos cuidando muito mais do corpo do que da nossa alma, do que do nosso espírito. E eu não tenho problema algum com quem cuida do seu corpo, quem faz academia, faça mesmo, cuida do teu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Mas saiba a motivação, o porquê você está cuidando do teu corpo. Se é para a tua saúde, ou se é para você apresentar o teu corpo como um instrumento de iniquidade. Porque eu vou pregar nessa série de mensagens também, sobre tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco. E você vai entender pela Bíblia que até as motivações do nosso coração vai ser julgado. Porque tem gente malhando, sabe por quê? Para apresentar o corpo. Não só mulher não, homem também, tá? Colocar roupa apertadinha, para, nossa, como que ele tem um corpo, como que ela tem um corpo. Um dia nós vamos dar conta disso. Porque a Bíblia fala que nós temos que usar o nosso corpo como instrumento de piedade, não de iniquidade. E tem muita gente cultuando o corpo. Estou dando um recado para você, porque a igreja que Jesus vai vir é essa aqui, vai vir buscar essa. E eu quero entrar aqui na conclusão, para você que está conosco pela primeira vez ou segunda vez. Palavra de domingo aqui é sempre 35, no máximo 40 minutos, tá? Deu 36 minutos, se eu passar 2 minutos aí, é por conta mais da palavra de ensino, mas a gente não costuma extrapolar esses 40 minutos. Mas só concluindo, Jesus ele vem para nos levar a um lugar que, segundo Ele, está preparando a nós há tempo. E você imagina esse lugar. João 14, versículo 2, Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Presta atenção. Você imagina o lugar que Jesus está preparando para nós, ou que Ele já preparou para nós. E Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção. Uma dessas moradas é para você. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Paulo escreveu aos Coríntios: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nunca passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais acidente, não tem mais câncer, não tem mais maldição. Agora, gente, a volta de Cristo precisa ser a nossa maior esperança. E vamos trabalhar nessa dinâmica de que Jesus ele volta no arrebatamento, mas nós podemos nos encontrar com Ele ainda hoje, através da morte. Então não são os bens materiais, a casa, a fama, que tem que ser, sabe, a nossa maior esperança, onde a gente vai colocar a nossa esperança. A Bíblia fala que a nossa pátria verdadeira é o céu, gente. É lá que nós precisamos colocar o nosso coração. E preste atenção, por favor, eu acredito de todo o coração
que Jesus ele vai vir sim, buscar uma igreja conquistadora, uma igreja que avança, porque talvez você ouve uma palavra como esta, você é um empresário e fala, pastor, talvez você tenha um pensamento como os Tessalonicenses, eu vou parar então de empreender, de trabalhar. Não é isso. Continue trabalhando, continue empreendendo. Deus abençoe tua empresa, que abra mais vagas para abençoar mais famílias. Se você trabalha, continue trabalhando para honrar Jesus, para glorificar Jesus, para abençoar a obra das pessoas, mas não tenha um coração arraigado nessas coisas não. Isso tudo vai passar. E eu quero encerrar aqui lendo mais 3 referências bíblicas e a gente passa a régua, a gente encerra. João 14, 2, agora Filipenses 3, versículo 20 e 21, olha só, Paulo disse, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então olha só, a Bíblia chama esse corpo que nós vivemos de corpo de humilhação, o corpo que muitos, inclusive dentro das igrejas, em cima do púlpito, estão quase idolatrando, é um corpo de humilhação. E Jesus falou, vocês vão receber um corpo igualzinho o meu. O Espírito Santo falou através de Paulo. Olha só, 1 de João, capítulo 3, versículo 2, amados, você é amado por Deus, você é amada por Jesus, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E nós vamos ver Ele como Ele é, e teremos um corpo glorificado como o dele. Como vale a pena. E para nós encerrarmos, 2 de Pedro 3, do versículo 9 ao 14, vamos ler mais alguns versículos deste capítulo, depois na tua casa leia o capítulo todo. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao quê? A arrepender-se. Sabe por que Jesus não voltou? Porque talvez Ele está te esperando você falar dEle para a tua família, ganhar a tua família para Ele. Pensa, meu irmão, quando você abre a tua casa para fazer uma célula, e não faça isso, aqui a gente não impõe nada para ninguém, mas você está abrindo a porta da tua casa para a arca de Deus entrar, para salvar a sua família. Eu preciso pregar novamente sobre o rico e o Lázaro. Eu tenho uma mensagem que eu sempre prego aqui, porque nós estamos perdendo o amor pelas almas, gente, porque isso é profético também. Em Mateus 24, Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Nós não temos mais amor pelas almas, sabe, a gente olha, coisas terríveis estão por vir, ou alguém que morre do nosso lado, passar uma eternidade no inferno, isso não incomoda muitos de nós, não querendo que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10, mas porém, olha só, o dia do Senhor porém virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela é serão o quê? Descobertas, serão queimadas. Versículo 11, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas não haveis de ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, que os céus, olha só, em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Tempo de grande tribulação vai ser um tempo onde o mundo não vai acabar em água, vai ser em fogo. Depois você lê o capítulo todo, fogo. Hoje, aqui mesmo na nossa região, nessa seca, tantas queimadas que estão acontecendo, terríveis, aconteceu na Europa, também nos Estados Unidos. Imagina o mundo. A Bíblia fala que os elementos dos céus serão abalados, né? E vai acontecer algo terrível, isso tudo na grande tribulação. Agora, olha só, versículo 13, nós, igreja, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, dos quais habita o quê? A justiça, não é o engano. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, quantos estão aguardando a volta de Cristo? Procurar então que dele
sejais achados como imaculados e irrepreensíveis em paz. E eu fecho essa palavra dizendo para você, irmão, irmã, Ney, vigiem, Jesus está voltando. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.